Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai fazer uma revisão da parte de juro composto, do conteúdo que a gente viu na aula passada, e aí vai dar continuidade para aprender a calcular o tempo de aplicação, que foi o último cálculo que a gente optou por deixar, né, para ver separadamente. Bom, então, relembrando, né, a fórmula do juro composto, né? Só tem uma fórmula, tirando a definição de que montante é igual a capital mais juro, né? Mas para efeito de cálculos a fórmula é esta aqui. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I, onde I é a taxa, elevado no tempo. Você tem a opção de estar utilizando só essa fórmula, ou, por exemplo, para calcular o capital, a taxa e o tempo, você pode estar isolando, né, a incógnita, isolando o valor que você quer. Por exemplo, se eu quero o capital, o que eu faço? Eu isolo ele, passo esse 1 mais I elevado na t para o outro lado do sinal de igual. Então ele vai passar dividindo. Então vai ficar montante sobre 1 mais I na t igual a C. E posso estar utilizando essa fórmula. Ou, né, eu posso sempre estar utilizando essa fórmula e à medida que eu substituo os valores, eu vou isolando e encontrando o valor que eu quero. Temos que cuidar quanto ao tempo e à taxa, né? Lembrando que eles sempre tem que estar no mesmo período, ao dia, ao mês, ao semestre, ao ano. Vimos também, né, a diferença entre juro simples e juro composto, certo? Vimos que o juro composto, né, ele é sempre mais rentável, né, porque a cada período ele vai acrescentar o juro obtido ao capital, né? Isso não acontece lá no juro simples. Aí fizemos esse experimento aqui, né, com capital de 25 mil a 4% ao mês, durante 4 meses. No juro composto rendeu, né, tivemos um montante, né, ou valor favorável de R$ 29.246,46, isso no juro composto. E no juro simples, né, fazendo o mesmo cálculo, chegamos a 29 mil. Então a gente vê que deu uma diferença em pouco tempo aí de mais de R$200. Aí fizemos a análise dessa tabela aqui, dessa planilha, né? Vimos aqui que no caso do cálculo do juro simples, né, o juro é obtido sempre em cima do mesmo capital, então sempre calculado em cima do 25 mil e sempre vai render R$500. Então o juro não é acrescentado ao capital. Diferente disso, acontece lá no juro composto. Né? Vejam que no primeiro mês rendeu R$500, então o meu capital, que era de 25 mil, passou a ser de R$25.500. E já no terceiro mês, né, no segundo mês de aplicação, desculpa, já rendeu R$510, já rendeu R$10 a mais do que no juro simples. E assim, a cada mês que se passa dessa aplicação, a diferença vai aumentando. Ó. Então é muito viável você trabalhar com juro composto, né? Porque a cada mês o teu capital vai ser acrescentado o teu juro vai ser acrescentado ao capital. Quanto mais alto for a taxa de juro, né, o mesmo período de tempo aqui, né, 10 meses, lá também 10 meses. Só que aqui a taxa de juro era 2%. E aqui nós temos uma taxa de juros de 5%. Quanto maior for a taxa de juro, maior vai ser essa diferença aqui entre o capital, no juro, a diferença de juro no capital, no juro simples e juro composto. Né? Veja que lá no segundo mês, a taxa de 2%, a diferença dava R$10 apenas. Então você pode dizer, mas é pouquinha a diferença.
Mas se você pegar uma taxa de juros de 5%, pessoal, já dá R$ 62,50. E 5%, se for pensar, é uma taxa baixa. Por exemplo, pega a taxa do cheque especial, é mais de 10%. Né? Então, a taxa do cartão de crédito é mais de 10%. Então, veja a diferença que dá aqui, por exemplo, né? Pega aqui a taxa do cartão de crédito, se vocês darem uma olhada no cartão de vocês aí, vai dar em torno, acima de 10, vai dar 12, 15. Agora, imagina a partir do momento que você parcela a tua fatura de crédito, né? Parcela a fatura do cartão, quanto que eles vão estar ganhando aqui, por exemplo, se você faz o parcelamento de uma fatura em 10 vezes? É uma diferença bem significativa. Na sequência, fizemos alguns exemplos, né? Aqui, calculando o montante, fizemos um cálculo do montante, né? Fizemos um cálculo aqui foi do capital e fizemos um cálculo aqui mais um capital e teve um cálculo da taxa de juros, né? Tá aqui. Tudo isso a gente fez na aula passada. E na sequência tínhamos aí 12 exercícios, né? Dos quais alguns tinham gabarito e não precisavam entregar nada de semana passada. Alguns tinham respostas, outros eu fiquei devendo para vocês e acabei esquecendo de passar. Tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, é interessante vocês estarem me perguntando o quanto antes, né? Porque a gente vai se aprofundar um pouquinho em cima do juro composto. Hoje, a gente vai aprender a calcular o tempo da aplicação. Tá? É o único cálculo. Então, a gente já tinha aprendido a calcular o montante, calcular o capital, calcular a taxa, e hoje a gente vai ver como é que a gente pode calcular o tempo. Então, se eu quero calcular o tempo, eu tenho os valores do capital, do montante e da taxa, certo? Capital, montante e taxa eu tenho que ter. Então, pegamos um exemplo. Conhecendo o montante de R$368 mil, o capital de 20 mil e a taxa de juros de 7% ao mês, determina o prazo do empréstimo. Né? Quanto tempo demorou esse empréstimo aqui? Primeiro passo é pegar a fórmula, montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevada no tempo, e aí eu vou substituir os valores que eu tenho. Então, eu vou substituir o montante de 368 mil, o capital de 200 mil, 1 mais a taxa, né? 7%, 7 sobre 100, 0,07 elevado no T. Esse 200 mil está multiplicando, já vou passar ele dividindo aqui. Então, vai ficar 368 mil dividido por 200 mil igual a 1 mais 0,07 na T. Esse 1 mais 0,07 eu posso estar somando. Né? Então, resolvendo a divisão, 368 mil dividido por 200 mil dá 1,84. Igual, e somando esse lado da igualdade, 1 mais 0,07 dá 1,07 elevado na T. E agora? Como que eu vou fazer para calcular o T se o T é uma potência? Né? Então, galera, para calcular o T, a gente vai ter que rever alguma coisa de logaritmos. Tá? Então, provavelmente vocês devem ter visto em matemática aplicada, né, os logaritmos. E essas três propriedades aqui, ó, são as propriedades mais importantes dos logaritmos. Então, se eu tenho o logaritmo de uma multiplicação, eu consigo transformar numa soma. Né? Ó, logaritmo, isso em qualquer base. Pode ser A, B, C, base 10. Então, logaritmo de A vezes B é o logaritmo de A mais o logaritmo de B. Se a multiplicação pode ser transformada numa soma, a subtração pode ser transformada numa subtração. E essa última propriedade aqui, que é a propriedade da potência, também chamada de propriedade do chute, é a propriedade que a gente vai usar para estar calculando o tempo. Tá? Então, olha só. Logaritmo de A elevado na C. Então, C é a potência de A. Como que eu resolvo isso? Essa potência vai sair daqui
e vai lá na frente do logaritmo e vai multiplicar o log. Então vai ficar assim, ó, C vezes logaritmo de A. Então o C, que era a potência, foi multiplicar o logaritmo lá na frente. Então é a propriedade do chute, ou propriedade da potência. Essa propriedade a gente vai estar utilizando aqui, ó. Tá? Essa propriedade. Então vamos lá. Então nós tínhamos parado nessa igualdade aqui, ó. 1,84 é igual a 1,07 elevado na t. E não tem como resolver isso daqui. Então o que eu vou fazer? Sempre quando eu tenho uma igualdade, tá? Se eu multiplicar os dois lados da igualdade por qualquer valor, seja ele número ou letra, eu não modifico a resposta permanece a mesma. Tá? Então, por exemplo, se eu multiplicar os dois lados aqui por 3, a resposta dá a mesma. Se eu dividir os dois lados aqui por 5, a resposta continua dando o mesmo valor. Então, o que eu vou fazer para resolver essa equação aqui? Eu vou pegar os dois lados da igualdade e multiplicar por logaritmo. Então, ó, aqui só tinha 1,84, agora ficou log de 1,84. Igual, aqui em cima só tinha 1,07 elevado na t. Agora como que ficou? Log de 1,07 elevado na t. Né? Então eu estou multiplicando os dois lados da igualdade por um logaritmo. Bom, o que a gente vai fazer agora? No lado esquerdo eu não posso fazer nada, mas no lado direito eu vou aplicar aquela terceira propriedade lá. Então, o t, que é uma expoente, né, ele está lá em cima como potência, ele vai passar lá na frente do logaritmo, multiplicando o log. Então, vai ficar t logaritmo de 1,07. Então, ficou logaritmo de 1,84 é igual a t logaritmo de 1,07. Como eu quero o valor do tempo, eu vou isolar o tempo. Então, esse logaritmo está multiplicando aqui. Todo esse logaritmo vai passar para o outro lado do sinal de igualdade, dividindo. Aí eu vou ter t igual o logaritmo de 1,84, que já estava lá, dividido pelo logaritmo de 1,07, né, que estava multiplicando desse lado e passou para o outro lado dividindo. Aí o que a gente vai fazer agora? Vai resolver essa divisão. Mas antes disso eu tenho que calcular o logaritmo de 1,84 e calcular o logaritmo de 1,07. Como que a gente faz isso, professor? Hoje a calculadora científica de vocês, do próprio celular, né, já tem a calculadora científica. Então você pode estar calculando o logaritmo ali. Ou pode estar utilizando a calculadora científica, né, a Cássio. Tanto na calculadora quanto na Cássio, você vai achar o símbolo, né? Está escrito log. Na calculadora do celular, se eu não me engano, é LG, só LG. Então você vai fazer log de 1,84 e vai apertar o sinal de igual. Aí já vai aparecer todo esse número decimal aqui, ó. Na matemática financeira, o interessante é você usar todo o número. Tá? Com o maior número de casas decimais possíveis aqui. Por isso que eu coloquei reticências. Por quê? Porque se eu arredondar, a minha resposta já vai dar um valor aproximado. Né? Qualquer valor que eu arredonde aqui, a minha resposta já vai ser aproximada. Tá? Então, como vocês vão estar utilizando a calculadora direto, então não arredonda. Usa todas as casas decimais. Na sequência, calculo o log de 1,07. Tá? Podem estar calculando aí já para ver se conseguem fazer esse cálculo, né? Que vai dar 0,029, 38, 3, 7, 7, 7, 7 e mais alguns números aqui que eu coloquei reticências. Agora que eu já tenho esses logaritmos, o que eu vou fazer? Vou substituir eles aqui. Então, o t é igual ao logaritmo de 1,84. Aqui eu arredondei, tá, pessoal? Só para... mas vocês não arredondam. Ó, logaritmo de 1,84, 0,2648, coloquei lá. Dividido, barra de divisão. Logaritmo de 1,07, tá aqui, 0,0293, aí eu arredondei para 94.
Agora eu tenho só essa divisão para resolver. Resolvo a divisão e ó, achei o tempo. 9 meses. Né? Então o prazo do empréstimo é de 9,01 meses, aproximadamente 9 meses. Provavelmente se eu fizer o meu cálculo com todas as casas decimais aqui, vai fechar em 9 meses. Tá? Nem sempre vai fechar um valor exato aqui, tá, pessoal? Não tem problema. Pode fechar 9,5 meses, 9 meses e meio. Né? Ou 9 meses e 15 dias. Sempre eu posso pegar essa parte decimal e estar transformando em dias, horas e saber o tempo exato que eu tenho que deixar o capital lá. Vamos aos exemplos. No capital de 6 mil, foi aplicado a juro simples. Vamos esquecer esse juro simples, tá? Vamos arrumar aqui então. O capital de 6 mil foi aplicado a 9,5% ao ano, tendo rendido R$ 2.470. Durante quanto tempo ele foi aplicado? Veja que ele falou o seguinte, ó, tendo rendido. Então, esse R$ 2.470 é apenas o juro. Tá? E a minha fórmula é a fórmula do montante. Capital, uma vez que não tem juro aqui. Mas quem é o montante? Bom, o montante é capital mais juro. Então eu tenho um capital de 6 mil e um juro de 2.470. Soma. O meu montante é R$ 8.470. O capital é de 6 mil e a taxa é de 9,5%, que quando eu divido por 100 dá 0,095. Elevado no tempo. Vou passar os 6 mil, que está multiplicando para o outro lado. Então vai ficar 8.470 dividido por 6 mil igual a 1 mais 0,095 elevado no tempo. E aí vou somar esse lado da igualdade aqui, né? 1 mais 0,095, que dá 1,095 elevado na t. E agora, qual é o próximo passo? Sempre quando a gente chega nessa igualdade aqui, o próximo passo é aplicar logaritmo. Então eu tenho logaritmo. Desculpa, resolvi essa divisão aqui, né? 8.470 por 6.000 dá 1,4116. E aí aplico o logaritmo dos dois lados, que eu tenho logaritmo de 1,4116 igual ao logaritmo de 1,095 na t. Propriedade do chute no lado direito. Então esse t passa multiplicando o logaritmo lá na frente. Está aqui, t logaritmo, né, de 1,095. Esse logaritmo de 1,095, ele vai estar multiplicando aqui, vai passar lá do outro lado, né, no lado esquerdo, vai passar dividindo. Então ficou assim, ó, logaritmo de 1,4116 e dividido por logaritmo de 1,095. Tá? Então façam essas alterações lá. Só que quando o t ficou na direita, eu posso pegar esse t e escrever na frente do log, que dá a mesma coisa, tá? Deixar a incógnita aqui no final ou lá no começo, igual eu fiz aqui, ó. T igual a logaritmo de 1,4116 dividido por logaritmo de 1,095 é a mesma coisa que logaritmo e o t lá no final. Então, para ficar mais fácil, né, a gente deixa a incógnita sempre na esquerda. O próximo passo é calcular os logaritmos. Então, eu fiz os cálculos. O logaritmo de 1,4116 é esse valor aqui, e de 1,095 esse outro aqui. E agora eu vou substituir na minha equação. Então vai ficar t igual logaritmo de 1,4116 dá 0,149711 dividido logaritmo de 1,095 dá 0,0394141. Está aqui. E para finalizar eu resolvo essa divisão, encontrando um tempo de 3,79 anos, né? Aí eu posso pegar esse 0,79 e transformar para meses. Aí vai dar 3 anos e tantos meses, tá? A gente vai aprender a fazer isso também. Mas, por enquanto, chegando nessa resposta aqui é o suficiente. Próximo exemplo.
Durante quanto tempo deve ser aplicado um capital de 2.000 a 2% ao mês para produzir um montante de R$ 3.400? Pegamos a fórmula, montante é igual a C de capital, que multiplica 1 mais I na T, e eu substituo. Né? Agora ele deu um montante, então meu montante é 3.400, meu capital é 2.000, 1 mais a taxa, 2%, 0,02 elevado no tempo. Já passo 2.000 para o outro lado, 3.400 dividido por 2.000, e já soma aqui, ó, 1 mais 0,02, 1,02 elevado na T. Resolvendo a divisão de 3.400 por 2.000, dá 1,7. Então, 1,7 igual a 1,02 elevado na T. E agora? Aplica logaritmo. E agora? Aplica a propriedade do chute. Então, fica logaritmo de 1,07 igual a T log de 1,02. Passa esse logaritmo de 1,02 que está multiplicando para o outro lado dividindo. E aí eu tenho o T isolado. Tempo é o logaritmo de 1,07 dividido pelo logaritmo de 1,02. Calculo os logaritmos na científica, substituo na equação e faço a divisão. E aí encontro 26,8 meses. Então agora a gente já consegue calcular todas as incógnitas da fórmula do juro composto. Conseguimos calcular o montante, o capital, a taxa e o tempo. E aí agora com vocês, pessoal. Passei aqui, ó, 6 exercícios, tá? Todos esses exercícios, eles são para calcular o tempo, tá? Então aqui eu tenho a resposta, ó. Exercício número 1, 8 meses. Né? Então vocês têm que chegar em 8 meses. Exercício número 2, tem que dar 31,85. Esse exercício número 2 é interessante. Ó. Durante quanto tempo um capital deve ser aplicado a juro composto para que ele duplique? Tá, mas qual é o valor do capital? Não tem, né? Aí você chama de X ou escolhe um capital. Qualquer valor que você escolher vai dar a mesma resposta. Se o teu capital for 100, diz, eu vou escolher 100 reais. Então, se o capital for 100, qual vai ser o montante? Né? O dobro, 200. Se eu escolher um capital 500, o montante vai ser 1.000. O número 3 tem que fechar em 5 meses. Tá? Lembrando que, às vezes, dá uma diferencinha. Professor, o meu deu 4,999. Tá certo. O meu deu 4,8999. Tá certo. É algum arredondamento que, às vezes, a própria calculadora fez. E aí ele dá um valor bem aproximado aqui. Tá? O que não pode dar muita diferença. Né? A resposta é 31,5, o meu deu 26. Está errado. E assim nos demais. Tá? O número 4 tem que fechar um valor bem próximo de 2 meses. O número 5, 36 meses. E o número 6, o período é ao ano, então tem que fechar em 1,6 anos. E aí, resolve. Se tiver alguma dúvida, né? Me pergunta. Tá? Feito esses 6 exercícios, nós temos o que vocês devem estar me entregando hoje. Então é o seguinte. Aqui nós temos mais 5 e agora sem gabarito, né? Desses 5, tá, pessoal? Vocês vão ter que escolher 3 exercícios e aqui eles estão misturados, tá? Não é só exercício para calcular o tempo. Como a gente já sabe calcular qualquer incógnita, montante, capital, taxa ou tempo, tá? Nesses exercícios ali, alguns pedem o tempo, tá? Outros pedem o capital, alguns estão pedindo o juro e assim por diante. Aí você escolhe 3, resolve todos, né? Mas escolhe 3 para estar me mandando no privado lá fotos desses 3 exercícios resolvidos. Com base na foto desses 3 exercícios, eu vou fazer a chamada de hoje, tá? Então não tem chamada lá no grupo. E na próxima aula, para a gente encerrar juro composto, aí a gente vai fazer uma atividade avaliativa. Tá? Então já se programe
né, na próxima aula, para encerrar esse conteúdo aí, fazemos uma atividade avaliativa aí no valor aí de uns 50 pontos, tá? Aí para a gente poder continuar a matéria. Beleza, pessoal? Fico no aguardo, então, das dúvidas e das questões resolvidas da aula de hoje. Valeu, um abraço.